É muito bom mais uma vez estarmos juntos, né? Manhãs com esperança. E eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema: ainda há lugar para você na mesa do Pai. E ao iniciarmos essa live, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já entrou em um lugar e você teve a sensação de que você não pertencia àquele ambiente? Por vários motivos. Talvez por causa da roupa, ou da condição financeira, ou até mesmo por causa da história de vida que você viveu. Agora imagine sentir isso diante de Deus. Imagine. Há pessoas que pensam: Deus nunca me aceitaria, pois depois de tudo que eu fiz, não existe mais lugar para mim na presença de Deus. E se esse pensamento já passou pelo seu coração, fique comigo até o final. Porque hoje você vai perceber e vai descobrir que a graça de Deus, ela prepara um lugar justamente para quem achava que não tinha mais lugar. Bem, bom dia a todos que estão acessando essa live nessa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, abençoando sua vida, seu trabalho e abençoando a toda a sua família. Bem? E se essa mensagem tocar o seu coração, falar o seu coração, escreva nos comentários, ou então, se você não quiser escrever, pelo menos repita isso para você mesmo. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou. Eu gostaria de compartilhar com você um versículo da palavra de Deus, de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, do livro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. O versículo começa dizendo assim: não tenha medo, pois tratarei você com bondade por causa de Jonatas, seu pai. E você comerá sempre à minha mesa. Ou seja, você sempre terá lugar em minha mesa. Amém? Sabe, existe um sentimento que machuca profundamente o nosso coração. Fere o nosso coração. Mas, Marquinho, qual é este sentimento? É o sentimento de não ser suficiente, de nunca ser bom ou boa o bastante para fazer qualquer coisa. Infelizmente, tem gente que vive assim. Acha que nunca é boa o bastante. Acha que nunca faz o suficiente. E o pior, acha que nunca merece uma nova oportunidade, uma segunda chance. Talvez alguém tenha dito isso para você. Ou talvez você mesmo tenha começado a acreditar nisso. A verdade é que quando nós olhamos apenas para os nossos erros,
é fácil pensar que também Deus nos rejeitou. Mas sabe de uma coisa? Essa nunca foi a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas de salvação, revelando o imensurável amor de Deus por nós, pecadores. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que está narrada na Bíblia. Eu quero fazer diferente, vamos fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você nesse momento. Eu quero convidar você para você ir a um palácio comigo. Vamos visitar um palácio hoje. E eu gostaria que você procurasse visualizar essa cena. Estamos entrando no palácio. Acabamos de entrar. E ali vemos nada mais, nada menos do que o rei Davi. E de repente Davi faz uma pergunta inesperada. Davi pergunta assim: ainda existe alguém da família de Jonatas para que eu lhe faça bondade? Então, de repente, alguém aparece e responde: existe um homem chamado Mefibosete. Ele morava em Lodebar, um lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento. E, além disso, ele é aleijado dos 2 pés, ele não anda direito. E diante desta situação, naquela época, ele tinha todos os motivos para acreditar que ele seria ignorado pelo rei Davi. Mas aconteceu exatamente o contrário daquilo que ele esperava. Porque Davi mandou chamá-lo: vai lá, busca aquele homem, traz ele. Agora, imagine o coração daquele homem. Imagine a aflição daquele pobre homem. Talvez ele tenha pensado: o que o rei quer comigo? Será que o rei vai me castigar? Será que o rei vai me mandar prender? Mas quando ele chegou na presença do rei Davi, ele ouviu palavras que mudaram a sua vida. Porque Davi começou dizendo: olha, não tenhas medo. Não tenhas medo. Talvez esta seja a primeira coisa que Deus queira dizer a você nessa manhã, que entrou nessa live. Não tenha medo. Não tenha medo de entrar na presença de Deus. Não tenha medo de voltar-se para a presença de Deus. E logo depois que Davi disse: não tenha medo, ele complementou: você vai comer sempre à minha mesa. Sempre vai ter lugar para você na minha mesa. Veja aquilo. Que cena maravilhosa. Um homem que vivia escondido, agora ele tinha lugar reservado à mesa do rei. Tinha uma cadeira reservada para ele na mesa do rei. Talvez você que esteja me ouvindo nessa manhã esteja vivendo em um Lodebar. Não necessariamente em um lugar físico, mas um lugar aqui dentro do seu coração.
um lugar de culpa, um lugar de vergonha, um lugar de decepção. E vem aquele sentimento de que ninguém se importa com você, ninguém te procura, ninguém te ajuda. E talvez você pense, Deus não vai me aceitar, Deus não vai querer saber de mim, porque eu errei demais, eu me afastei da sua presença, já passei de todos os limites estabelecidos pelos seus mandamentos. Pare um pouquinho. Escute essa verdade que eu vou falar com você. Sabe, a graça de Deus, ela sempre vai chegar antes da condenação para aquele que verdadeiramente se arrepende. Quando Davi chamou aquele homem, ele não perguntou primeiro, olha, você merece estar na minha presença? Davi não perguntou isso. A graça, a bondade, ela foi oferecida por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas. Da mesma forma, Deus nos recebe hoje, não porque somos pessoas boas, o suficiente para merecer alguma coisa. Ele nos recebe por causa de Jesus Cristo, pela obra que Jesus realizou na cruz por nós. E é o Senhor Jesus Cristo que torna possível o nosso lugar à mesa do Pai. É Jesus. Eu gostaria que você imaginasse uma coisa, uma mesa muito grande, preparada para uma grande celebração, uma grande festa. Tudo está pronto, tudo. Os lugares estão arrumados, mas você olha num canto e vê lá que uma cadeira permanece vazia. Então alguém pergunta, de quem é esse lugar? De quem é essa cadeira vazia? E a resposta é a seguinte, essa cadeira vazia, esse lugar reservado, é para aquele que aceitar o convite. Meu amigo, assim o Evangelho. Deus não está procurando pessoas perfeitas, o suficientes para ocupar essa cadeira que está reservada. Ele está procurando pessoas que estão arrependidas, dispostas a entregar sua vida para seu Filho, para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, o Senhor Jesus, certa vez, ele contou uma parábola sobre um grande banquete. Mandou que os convites fossem distribuídos. E sabe o que aconteceu? Muitos daqueles convidados recusaram o convite de Jesus. E o dono da casa então disse, saiam pelas ruas, tragam os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois acrescentou, ainda há lugar. Ainda há lugar. Que expressão maravilhosa. Que expressão mais linda nós encontramos nessas palavras. Ainda há lugar para você. Ainda há lugar para quem caiu, mas não permaneceu no chão, se levantou. Ainda há lugar para aquele que realmente se arrepende e busca a Jesus. Ainda há lugar para quem pensa que não merece. Há lugar para você. Na cruz, o Senhor Jesus abriu esse caminho.
maravilhoso. É pela graça. É pelo amor. Sabe, o Senhor Jesus, ele pagou na cruz o preço dos nossos pecados. E ele fez isso para que pudéssemos nos sentar, ocupar este lugar na mesa do Pai, como filhos reconciliados com Deus. Como filhos reconciliados com Deus. E nessa manhã eu quero falar com você que talvez passou muito tempo acreditando que Deus só recebe pessoas que têm a vida perfeita. Pessoas que são muito religiosas, pessoas que sempre estão presentes nos cultos. Sabe, se fosse assim, na verdade, nenhum de nós teria mais esperança. Porque a verdade é que todos nós somos pecadores. E nós precisamos da graça que nos é oferecida por Deus. Todos nós precisamos do perdão que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Talvez você tenha carregado a culpa por muitos anos. Talvez você queira recomeçar, mas está tentando recomeçar sozinho. Talvez você tenha desistido de buscar a Deus, porque pensou que era tarde demais ou que você não merecia. Mas ouça com atenção. O Senhor Jesus não veio chamar os perfeitos. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio chamar, ele veio convidar pecadores ao arrependimento. E é justamente por isso é que existe lugar para você, à mesa do Pai. Existe lugar para você. Mas não porque você conquistou esse lugar. É porque Jesus conquistou esse lugar para você. A cadeira está reservada para você. E hoje o convite continua sendo feito a todos. Venha para Cristo. Venha para Cristo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Arrependa de seus pecados. Receba de graça esse perdão que lhe é oferecido. E descubra a alegria de fazer parte da família de Deus. Amém? Aceite esse convite, porque ainda há lugar para você, há um lugar reservado para você à mesa do Pai. Amém? Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor nosso Deus. Faça isso em silêncio, abaixe a sua cabeça. E vamos orar. Pai amado, obrigado, porque a tua graça alcança aqueles que reconhecem que precisam de ti. Alcança aqueles que reconhecem que são pecadores. E que por meio de Jesus Cristo nós temos esse livre acesso à tua presença. Pai, toca nos corações que estão assistindo essa live, a cada coração. Concede, Pai, a cada um arrependimento, fé. Concede a cada um a alegria de experimentar o teu perdão, a tua graça. É o que nós pedimos, ó Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém. Eu quero que você guarde essa verdade durante todo esse dia. O mundo lá fora, o mundo, tem o costume de lembrar quem você foi. Ah, você esqueceu seu passado, você foi assim, você foi desse jeito. Mas Jesus está te oferecendo a oportunidade de você viver uma vida que Deus criou para você viver e para você ser. E nunca pense, mas nunca pense que é tarde demais. Nunca pense que você foi longe demais. Enquanto Cristo chama, enquanto o convite ainda está sendo feito, ainda há esperança para você. Ainda há lugar para você à mesa. Enquanto a graça é ainda anunciada, o Evangelho é pregado, é anunciado em todos os lugares, ainda há lugar para você na mesa do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, dirige toda a sua vida durante todo esse dia, abençoe a sua casa, a sua família. Tenha um dia realmente maravilhoso, um dia abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?